O sol de Milão se punha lentamente, refletindo seus últimos raios nas janelas espelhadas dos arranha-céus. Eu observava a cidade do 30º andar do edifício que agora me pertencia, meus dedos acariciando distraidamente a borda da taça de Brunello de Montaltino. O vinho tinto, encorpado e intenso, era um lembrete do sabor da vitória que eu finalmente provava. Meu nome é Giulia Ritti, e há exatos 18 meses eu era apenas mais uma mulher traída e abandonada, chorando em um apartamento vazio, enquanto meu marido, Giovanni, partia com malas cheias de ambição e uma amante jovem a tiracolo. Hoje, sou a proprietária da Di Luca Enterprise, uma das maiores empresas de tecnologia da Itália. E amanhã? Bem, amanhã será o dia em que minha vingança finalmente se concretizará. Ainda posso sentir o gosto amargo daquela noite em que meu mundo desmoronou. Giovanni chegou em casa tarde, como vinha fazendo há meses. Eu esperava no sofá, as luzes baixas, uma garrafa de vinho pela metade sobre a mesa de centro. Ele entrou sem nem me olhar. Foi direto para o quarto. Eu o segui, as palavras presas na garganta. Giovanni, chamei, minha voz tremendo levemente. Precisamos conversar. Ele se virou, seus olhos castanhos, outrora cheios de amor, agora frios e distantes. Sobre o que, Giulia? Estou cansado. Sobre nós. Sobre o que está acontecendo com o nosso casamento. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Por um momento, vi um lampejo do homem por quem me apaixonei há 15 anos. Mas logo se foi, substituído por uma máscara de indiferença. Não há mais nós, Giulia. Acabou. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Como assim acabou? Giovanni, o que está dizendo? Estou dizendo que não posso mais fingir. Eu encontrei outra pessoa. O mundo pareceu desacelerar. Meus ouvidos uniam e senti meus joelhos fraquejarem. Quem? Sussurrei, embora no fundo já soubesse a resposta. Alessandra, a filha do Sr. De Luca. Claro, Alessandra De Luca. Jovem, bela e, mais importante, herdeira do Império de Luca. A garota que eu via pendurada no braço de Giovanni nos eventos da empresa, sempre rindo alto demais das piadas dele, sempre tocando seu braço acidentalmente. Quanto tempo? Perguntei, minha voz surpreendentemente firme. 6 meses, ele respondeu sem um traço de remorso. Giulia, você tem que entender. Esta é uma oportunidade única. Com Alessandra ao meu lado, posso finalmente alcançar o topo. O Sr. De Luca já está me considerando para a posição de CEO. Eu ri, um som amargo e quebrado. Então é isso. 15 anos de casamento jogados fora por uma promoção. Giovanni teve a audácia de parecer ofendido. Não seja dramática, Giulia. Você sabia desde o início que minha carreira era minha prioridade. E, sejamos honestos, o que você tem a oferecer? Uma vida medíocre de classe média. Com Alessandra, posso ter tudo. Suas palavras me cortaram fundo, mas algo dentro de mim se endureceu. Uma fagulha de raiva começou a crescer, alimentada por anos de sacrifícios ignorados e sonhos postergados em nome do nosso futuro. Saia, eu disse, minha voz baixa e perigosa. Pegue suas coisas e saia da minha casa. Giovanni pareceu surpreso por um momento, como se não esperasse que eu tivesse a coragem de expulsá-lo. Então, deu de ombros e começou a jogar roupas em uma mala. Enquanto observava empacotar sua vida, 15 anos reduzidos a algumas malas, algo em mim mudou. A dor ainda estava lá, latejante e crua, mas agora era acompanhada por uma determinação feroz. Giovanni achava que podia me descartar como se eu fosse descartável? Que podia usar nosso casamento como um degrau para suas ambições? Bem, eu mostraria a ele, a todos eles, do que Giulia Ritti era capaz. Naquela noite, enquanto chorava abraçada ao travesseiro que ainda tinha o cheiro dele, fiz uma promessa a mim mesma. Isso não seria o fim da minha história. Seria apenas o início. E quando o último capítulo fosse escrito, Giovanni, Alessandra e todos aqueles que me subestimaram aprenderiam uma lição que nunca esqueceriam. 18 meses se passaram desde aquela noite. 18 meses de planejamento meticuloso, de noites sem dormir, de construir conexões e aprender os intricados jogos de poder do mundo corporativo italiano. E agora, parada diante da janela do meu novo escritório, eu sabia que cada segundo tinha valido a pena. Meus pensamentos foram interrompidos por uma batida suave na porta. Entre. Chamei, virando-me para ver Francesca, minha assistente e amiga mais próxima, entrando na sala. Giulia, está tudo pronto para amanhã. Ela disse, um sorriso cúmplice nos lábios. Os documentos foram preparados e a reunião do conselho está marcada para as TNH. Eles não fazem ideia do que os espera. Sorri, um gesto que há 18 meses teria parecido impossível.
Perfeito. Amanhã, minha cara Francesca, nós reescrevemos a história da Diluca Enterprise e eu mal posso esperar para ver as expressões nos rostos deles quando perceberem que subestimaram a mulher errada. Enquanto Francesca saía, voltei minha atenção para a cidade lá embaixo. Milão fervilhava de vida, luzes piscando como estrelas terrenas. Em algum lugar lá embaixo, Giovanni e Alessandra provavelmente estavam celebrando o que acreditavam ser seu futuro brilhante. Mal sabiam eles que seu castelo de cartas estava prestes a desmoronar e eu, a mulher que eles consideravam fraca e descartável, seria aquela a superar o vento que o derrubaria. O dia amanheceu com uma claridade intensa, típica dos verões milaneses. Acordei antes do despertador, meu corpo vibrando com uma energia que misturava ansiedade e determinação. Hoje era o dia. O dia em que eu finalmente mostraria ao mundo, e principalmente a Giovanni e Alessandra, quem realmente era Giulia Ritti. Enquanto me arrumava, escolhendo cuidadosamente um tailleur Armani preto que gritava poder e confiança, não pude evitar relembrar os eventos que me trouxeram até aqui. Após Giovanni ter partido, passei uma semana em um estado de choque e autopiedade. Foi Francesca quem me tirou daquele buraco. Ela apareceu no meu apartamento com uma garrafa de grappa e uma determinação feroz de me fazer levantar. Chega de chorar, Giulia. Ela disse, enchendo 2 copos, é hora de mostrar aquele bastardo do que você é feita. Naquela noite, entre goles de grappa e lágrimas que aos poucos se transformavam em risadas amargas, começamos a traçar um plano. Eu tinha economias, não era muito, mas era um começo. E mais importante, eu tinha conhecimento. Anos trabalhando nos bastidores da Diluca Enterprise me deram uma compreensão única do funcionamento interno da empresa. Você conhece aquela empresa melhor do que ninguém, Francesca apontou. Melhor até que o próprio Giovanni. Use isso a seu favor. E foi exatamente o que fiz. Nos meses seguintes, mergulhei de cabeça no mundo dos negócios. Fiz cursos, li livros, participei de seminários. Aprendi sobre finanças, estratégias de mercado, fusões e aquisições. Cada novo conhecimento era uma arma que eu adicionava ao meu arsenal. Paralelamente, comecei a tecer uma rede de contatos. Antigos colegas, fornecedores, até mesmo concorrentes da Diluca. Surpreendi-me ao descobrir quantas pessoas estavam dispostas a me ajudar. Quantos tinham suas próprias queixas contra a gestão atual da empresa. Foi em um desses encontros que conheci Roberto, um brilhante consultor financeiro que se tornaria peça-chave no meu plano. A Diluca estava vulnerável, ele me disse em nossa primeira reunião. O Sr. Diluca está ficando velho, e a nova geração. Bem, digamos que a Alessandra está mais interessada em festas do que em balanços financeiros. Roberto me ajudou a identificar os pontos fracos da empresa, as áreas onde poderíamos aplicar pressão. Com sua orientação, comecei a adquirir ações da Diluca, sempre através de empresas de fachada para não levantar suspeitas. O processo foi lento e meticuloso. Houve momentos de dúvida, noites em que o peso do que eu estava tentando fazer parecia esmagador. Mas então, eu me lembrava do olhar de desdém de Giovanni, do riso cruel de Alessandra nos eventos da empresa, e minha resolução se fortalecia. Enquanto isso, a Diluca Enterprise navegava por águas turbulentas. As decisões impulsivas de Alessandra e a gestão cada vez mais ausente do Sr. Diluca estavam afetando os resultados. As ações começaram a cair, e os acionistas ficaram inquietos. Foi quando dei o golpe final. Com a ajuda de Roberto e um grupo de investidores que eu havia cuidadosamente cultivado, lancei uma oferta de compra hostil. A batalha foi feroz, mas no final, conseguimos. A Diluca Enterprise era minha. E agora, 18 meses depois daquela noite fatídica, eu estava prestes a entrar no prédio não como a ex-mulher desprezada de Giovanni, mas como a nova proprietária e CEO. Cheguei cedo ao escritório, querendo saborear cada momento. O saguão estava quase vazio, apenas alguns funcionários madrugadores me cumprimentando com olhares curiosos. Ninguém além do conselho sabia sobre a mudança de propriedade, e eu queria manter o elemento surpresa. No elevador, ajeitei meu cabelo e respirei fundo. As portas se abriram no 30º andar, e eu saí, meus saltos ecoando no piso de mármore. Francesca me esperava, um sorriso largo no rosto. Está tudo pronto, ela sussurrou. Giovanni e Alessandra acabaram de chegar. Estão na sala de conferências, achando que é apenas mais uma reunião do conselho. Assenti, sentindo meu coração acelerar. Ótimo. Vamos fazer isso. Caminhamos juntas pelo corredor, passando por cubículos e salas de vidro. Vi alguns rostos familiares, antigos colegas que pareciam surpresos em me ver. Ignorei os sussurros e os olhares, mantendo minha expressão neutra e confiante.
Paramos diante das portas duplas da sala de conferências. Através do vidro fosco, pude ver silhuetas se movendo, ouvir o murmúrio abafado de vozes. Giovanni e Alessandra estavam lá dentro, provavelmente se gabando de seus planos para o futuro da empresa. Um futuro que não existiria mais. Francesca apertou meu braço gentilmente. Você está pronta? Olhei para ela, minha amiga, minha confidente, a pessoa que esteve ao meu lado durante toda essa jornada. Mais do que nunca. Com um último suspiro para acalmar meus nervos, estendi a mão e abri as portas. O burburinho de conversa cessou imediatamente quando entrei na sala. Todos os olhos se voltaram para mim, expressões variando de surpresa à confusão. E lá estavam eles. Giovanni, sentado à direita do senhor. De Luca, seu rosto empalidecendo ao me ver. E Alessandra, ao lado dele, seus olhos se estreitando com desdém mal disfarçado. Giulia. A voz de Giovanni era uma mistura de choque e irritação. O que você está fazendo aqui? Sorri, um sorriso que não alcançava meus olhos. Olá, Giovanni. Alessandra. Cumprimentei-os com um aceno de cabeça antes de me voltar para o resto da sala. Senhoras e senhores do conselho, peço desculpas pelo atraso. Shall we begin? O silêncio que se seguiu às minhas palavras foi quase palpável. Podia sentir os olhares confusos dos membros do conselho, o choque evidente no rosto de Giovanni e a indignação crescente nos olhos de Alessandra. Foi o Sr. de Luca quem finalmente quebrou o silêncio. Giulia, ele disse, sua voz grave carregando uma mistura de surpresa e curiosidade. Não esperávamos vê-la aqui hoje. A que devemos esta? Visita. Caminhei calmamente até a cabeceira da mesa, o lugar tradicionalmente reservado para o CEO. Com um movimento fluido, coloquei minha pasta sobre a superfície polida e me sentei, ignorando os olhares atônitos. Não é uma visita, Sr. de Luca, respondi, minha voz firme e clara. Estou aqui para presidir esta reunião. Giovanni se levantou abruptamente, sua cadeira rangendo contra o piso. Isso é ridículo. Você não tem autoridade para estar aqui, muito menos para presidir qualquer coisa. Sorri, um sorriso frio que não chegava aos meus olhos. Pelo contrário, Giovanni, tenho toda a autoridade. Virei-me para a Francesca, que estava parada discretamente perto da porta. Por favor, distribua os documentos. Francesca avançou, entregando uma pasta para cada membro do conselho. O som de papéis sendo folheados preencheu a sala, seguido por murmúrios de espanto e confusão. Como podem ver. Continuei, minha voz calma contrastando com a tensão crescente na sala. Nos últimos meses, adquiri a maioria das ações da Diluc Enterprise. A partir de hoje, sou a nova proprietária e CEO desta empresa. O caos irrompeu. Giovanni pulou de sua cadeira, o rosto vermelho de raiva. Isso é impossível. É algum tipo de brincadeira doentia. Alessandra, por sua vez, parecia ter sido atingida por um raio. Seus olhos saltavam entre mim e os documentos à sua frente, a compreensão lentamente se formando em seu rosto. Asseguro-lhes que não é brincadeira. Respondi, minha voz cortando o tumulto como uma lâmina afiada. Cada aquisição foi feita legalmente e aprovada pelo Conselho de Administração. Se checarem seus e-mails, verão que a notificação oficial foi enviada esta manhã. O Sr. de Luca, que até então observava tudo com uma expressão enigmática, finalmente falou. É verdade. Eu sabia que alguém estava comprando ações, mas não fazia ideia. Ele me olhou, uma mistura de respeito e resignação em seus olhos cansados. Bem jogado, Giulia. Você nos pegou de surpresa. Giovanni se virou para o senhor. De Luca incrédulo. Você sabia disso? Como pode permitir que isso acontecesse? O velho empresário deu de ombros. Os negócios são assim, Giovanni. Você deveria saber disso. A senhora Riti viu uma oportunidade e a aproveitou. Algo que você e Alessandra deveriam ter feito, em vez de se preocuparem apenas com festas e status. Alessandra finalmente encontrou sua voz, saltando de sua cadeira com os olhos faiscando de fúria. Isso é absurdo. Você não pode simplesmente chegar aqui e tomar nossa empresa. Sua empresa? Repeti, erguendo uma sobrancelha. Até onde me lembro, Alessandra, você nunca demonstrou muito interesse nos negócios além das festas corporativas e dos benefícios que vinham com o nome de Luca. Voltei-me para o conselho, ignorando os olhares furiosos do casal. Senhoras e senhores, entendo que esta é uma mudança significativa. Nos próximos dias, estarei-me reunindo individualmente com cada um de vocês para discutir o futuro da empresa e ouvir suas preocupações. Por ora, gostaria de prosseguir com a pauta original desta reunião.
Giovanni, que parecia estar se afogando em sua própria raiva, deu um passo em minha direção. Você não pode fazer isso, Giulia. Não vou permitir. Levantei-me lentamente, encarando-o nos olhos. Por um momento, vi um lampejo do homem que eu costumava amar, enterrado sob camadas de ambição e egoísmo. Mas esse homem não existia mais. Você não está em posição de permitir ou impedir nada, Giovanni. Disse, minha voz baixa, mas carregada de autoridade. De fato, a partir deste momento, você e Alessandra estão oficialmente demitidos da Dilucai Enterprise. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o choque nos olhos de Giovanni, a compreensão tardia de que ele havia subestimado gravemente a mulher que um dia chamou de esposa. Alessandra parecia ter sido atingida por um trem, toda sua arrogância anterior evaporando-se como névoa sob o sol escaldante da realidade. Vocês têm 1 hora para esvaziar seus escritórios. Continuei, minha voz não traindo nenhuma emoção. A segurança os acompanhará para garantir que nenhum documento confidencial seja removido. Então, voltei-me para o resto do conselho, ignorando os protestos balbuciantivos de Giovanni e os soluços começando a escapar de Alessandra. Agora, se pudermos prosseguir com a reunião, temos muito trabalho pela frente. Enquanto o casal era escoltado para fora da sala, seus rostos uma mistura de raiva, choque e humilhação, senti uma onda de satisfação me percorrer. Não era apenas vingança, era justiça. Era o fechamento de um capítulo doloroso e o início de algo novo e empolgante. Olhei para os rostos ao redor da mesa, alguns apreensivos, outros curiosos, alguns até mesmo admirados. Sabia que tinha um longo caminho pela frente para provar meu valor como líder, mas estava pronta para o desafio. Senhoras e senhores, comecei, minha voz firme e confiante, bem-vindos à nova era da Diluc Enterprise. E assim, com Giovanni e Alessandra saindo de cena e um futuro incerto, mas promissor à minha frente, dei início à primeira reunião do Conselho sob minha liderança. A jornada estava apenas começando, mas pela primeira vez em muito tempo me senti verdadeiramente viva e no controle do meu destino. As horas que se seguiram foram um turbilhão de atividade. A reunião do Conselho se estendeu por toda a manhã, com discussões acaloradas sobre a nova direção da empresa, reorganização de departamentos e estratégias para o futuro. Apesar da inicial apreensão, fiquei satisfeita ao ver que a maioria dos membros do Conselho parecia receptiva às mudanças que eu propunha. Quando finalmente encerramos a reunião, já passava do meio-dia. Exausta, mas exultante, voltei para meu novo escritório, o mesmo que antes pertencia ao Sr. De Luca. Francesca me seguiu, carregando uma pilha de pastas e seu tablet. Você foi incrível lá dentro, ela disse, fechando a porta atrás de nós. A cara deles quando você anunciou que era a nova dona, impagável. Ri, deixando-me cair na cadeira de couro atrás da imponente mesa de mogno. Confesso que foi bastante satisfatório, mas isso é apenas o começo, Francesca. Temos muito trabalho pela frente. Ela assentiu, seu rosto assumindo uma expressão mais séria. Falando nisso, temos alguns assuntos urgentes para resolver. A imprensa já está farejando a história. Recebemos pelo menos 1 dúzia de pedidos de entrevista na última hora. Suspirei, massageando as têmporas. Era de se esperar. Preparo um comunicado oficial para ser enviado ainda hoje. Marque uma coletiva de imprensa para amanhã. Quero estar à frente da narrativa. Considere feito, Francesca respondeu, fazendo anotações rápidas em seu tablet. Ah, e tem mais uma coisa. Giovanni está fazendo um escândalo no saguão. Ameaça processar a empresa, você. Basicamente qualquer um que cruze seu caminho. Balancei a cabeça. Um misto de pena e irritação me invadindo. Típico. Ele nunca soube perder com dignidade. Peça à segurança para escoltá-lo para fora do prédio. Se ele resistir, estão autorizados a chamar a polícia. Francesca ergueu uma sobrancelha. Linha dura, hein? Necessário? Respondi firmemente. Não posso permitir que ele cause mais instabilidade do que já temos. A transição será difícil o suficiente sem um ex-executivo descontrolado assustando os funcionários. Ela assentiu, compreensiva. E quanto a Alessandra? Fiz uma pausa, lembrando-me da expressão devastada no rosto da jovem quando foi escoltada para fora da sala de reuniões. Por um breve momento, senti uma pontada de empatia. Afinal, ela também havia sido usada por Giovanni, mesmo que de uma maneira diferente. Deixa ir embora em paz. Decidi. Ela é jovem. Vai se recuperar. Talvez até aprenda algo com tudo isso. Francesca terminou de fazer suas anotações e me olhou com um sorriso caloroso. Sabe, Giulia, você realmente nasceu para isso. Para liderar.
Senti um calor se espalhar pelo meu peito diante de suas palavras. Obrigada, Francesca, por tudo. Não teria chegado até aqui sem você. Ela fez um gesto displicente com a mão. Que nada. Só dei uns empurrõezinhos aqui e ali. O resto foi tudo você. Naquele momento, uma batida suave na porta interrompeu nossa conversa. Entre. Chamei. A porta se abriu, revelando Roberto, meu consultor financeiro e aliado crucial nesta empreitada. Seu rosto, normalmente sério, ostentava um sorriso satisfeito. Desculpe interromper, ele disse, entrando na sala. Mas achei que gostaria de saber. As ações da empresa subiram 15% desde o anúncio da mudança de gestão. O mercado está reagindo muito positivamente à notícia. Não pude conter um sorriso. Era uma validação concreta de que estávamos no caminho certo. Excelente notícia, Roberto. Obrigada por me informar pessoalmente. Ele assentiu, seu olhar se tornando mais sério. Parabéns, Júlia. Você conseguiu o impossível. Mas lembre-se, os próximos meses serão cruciais. Precisamos consolidar sua posição e mostrar resultados rápidos para manter a confiança dos investidores. Estou ciente, respondi, sentindo o peso da responsabilidade sobre meus ombros. E estou pronta para o desafio. Roberto sorriu novamente, um brilho de admiração em seus olhos. Disso não tenho dúvida. Bem, não vou tomar mais do seu tempo. Tenho certeza de que tem muito a fazer. Após sua saída, voltei-me para a Francesca. Ele tem razão. Temos muito trabalho pela frente. Pode agendar uma reunião com os chefes de departamento para amanhã, após a coletiva de imprensa? Quero começar a implementar as mudanças o quanto antes. Francesca assentiu, já digitando em seu tablet. Considere feito, chefe. Quando ela saiu para cumprir suas tarefas, fiquei sozinha no imenso escritório. Levantei-me e caminhei até a janela, observando a cidade de Milão se estender diante de mim. Lá embaixo, as pessoas continuavam suas vidas, alheias à dramática mudança de poder que acabara de ocorrer neste edifício. Pensei em Giovanni, em Alessandra, no caminho que me trouxe até aqui. A dor da traição ainda estava lá, uma cicatriz que provavelmente nunca desapareceria completamente. Mas agora, essa dor tinha-se transformado em algo mais. Determinação, força, propósito. Você quis me descartar como se eu fosse descartável, Giovanni, murmurei para o horizonte. Mas eu me recusei a ser uma nota de rodapé na sua história de sucesso. Ao invés disso, fiz minha própria história. Com um sorriso nos lábios, voltei para minha mesa. Havia uma empresa para dirigir, um legado para construir. E eu, Giulia Ritti, estava mais do que pronta para o desafio. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e desafios. A coletiva de imprensa, como esperado, foi um circo midiático. Repórteres de todo o país se aglomeraram na sala de conferências, ávidos por detalhes sobre a surpreendente mudança de liderança na Dilucai Enterprise. Enfrentei as câmaras com uma calma que nem eu sabia que possuía. A Dilucai Enterprise está entrando em uma nova era, declarei, minha voz firme ecoando pelos microfones. Uma era de inovação, integridade e crescimento sustentável. As perguntas vieram como flechas. Sobre minha experiência, sobre os motivos da aquisição, sobre meus planos para o futuro da empresa e, inevitavelmente, sobre meu relacionamento passado com Giovanni. Minha vida pessoal e profissional são entidades separadas. Respondi quando um repórter particularmente ousado perguntou se isso era uma vingança contra meu ex-marido. Estou aqui como CEO da Dilucai Enterprise, não como ex-esposa de ninguém. Meu foco está no futuro desta empresa e no valor que podemos criar para nossos acionistas e funcionários. Nos bastidores, Francesca apertou meu braço em aprovação. Você arrasou. Ela sussurrou quando finalmente saímos do palco de imprensa. Mas a batalha estava longe de terminar. Nas semanas seguintes, mergulhei de cabeça no trabalho de reestruturação da empresa. Dias longos se transformaram em noites ainda mais longas, enquanto eu me reunia com equipes, revisava contratos e traçava novos rumos estratégicos. Foi durante uma dessas noites tardias que recebi uma visita inesperada. Estava debruçada sobre relatórios financeiros quando uma batida suave na porta me fez levantar os olhos. Senhor Dilucai, exclamei, surpresa ao ver o antigo dono da empresa parado na entrada do meu escritório. Ele entrou, seus passos lentos e cansados. Boa noite, Júlia. Espero não estar interrompendo. De maneira alguma, respondi, gesticulando para que ele se sentasse. Em que posso ajudá-lo? O Sr. Dilucai se acomodou na cadeira em frente à minha mesa, seus olhos percorrendo o escritório que antes lhe pertencia.
Sabe, quando percebi que alguém estava comprando ações da empresa, fiquei preocupado. Mas agora, vendo você aqui, trabalhando até tarde, acho que a Dilucá está em boas mãos. Senti um nó se formar em minha garganta. O respeito deste homem significava mais do que eu esperava. Obrigada, Sr. Dilucá. Isso significa muito vindo do senhor. Ele acenou com a cabeça, um sorriso cansado em seus lábios. Vim-me despedir, na verdade. Estou-me mudando para a Toscana. Acho que já está na hora de me aposentar de verdade. Entendo, respondi, sentindo uma pontada de tristeza. Apesar de tudo, o Sr. Dilucá sempre foi uma figura paterna para mim. Espero que encontre a paz que merece. Ele se levantou, mas antes de sair, parou e me olhou nos olhos. Júlia, posso lhe dar um conselho? Assenti curiosa. Não deixe que o desejo de provar seu valor consuma você. Acredite em mim, eu sei como é. Passei anos colocando esta empresa acima de tudo, inclusive da minha família. No final, percebi que o sucesso nos negócios não significa nada se você está sozinho. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Olhei ao redor, para o escritório vazio, para a pilha de trabalho à minha frente, e de repente me senti muito sozinha. Obrigada, Sr. Dilucá, murmurei, engolindo em seco. Levarei seu conselho a sério. Depois que ele saiu, fiquei sentada em silêncio por um longo tempo, refletindo sobre suas palavras. Tinha conseguido minha vingança, provado meu valor. Mas a que custo? Percebi que nas últimas semanas mal tinha visto o sol, muito menos meus amigos ou família. Naquele momento, tomei uma decisão. Peguei meu celular e liguei para a Francesca. Ei, chefe. Ela atendeu, sua voz alegre mesmo àquela hora tardia. Mais trabalho. Na verdade, respondi, sentindo um sorriso se formar em meus lábios. Estou ligando para convidar você para jantar amanhã. Acho que está na hora de celebrarmos um pouco, não acha? O silêncio do outro lado da linha foi seguido por uma risada calorosa. Pensei que você nunca ia pedir. Claro que sim. Vamos comemorar em grande estilo. Desliguei o telefone, sentindo-me mais leve do que há semanas. Olhei para a foto de Giovanni e Alessandra, que ainda estava sobre minha mesa. Um lembrete constante do que me trouxe até ali. Com um suspiro, peguei a foto e a coloquei na gaveta. Era hora de deixar o passado para trás e focar no futuro. Um futuro que, percebi, poderia ser brilhante não apenas nos negócios, mas também na minha vida pessoal. A verdadeira vitória não estava apenas em derrotar Giovanni ou em dirigir a empresa, mas em encontrar um equilíbrio que me permitisse ser feliz e realizada em todos os aspectos da minha vida. Com esse pensamento, desliguei o computador e me preparei para ir para casa. Amanhã seria um novo dia, cheio de desafios, mas também de possibilidades. E eu estava pronta para enfrentá-lo de cabeça erguida, não apenas como a CEO da Dilucá Enterprise, mas como Julia Ritti, uma mulher que finalmente havia encontrado sua própria força. O sol de outono banhava Milão com uma luz dourada, tingindo os edifícios históricos e os arranha-céus modernos com tons quentes. Do 30º andar da Dilucá Enterprise, eu observava a cidade que havia sido palco de tantas mudanças em minha vida no último ano. Julia, a voz de Francesca me tirou dos meus pensamentos. Está na hora. Todos estão esperando no auditório. Assenti, ajustando meu blazer e pegando minha pasta. Era o dia da reunião anual de acionistas e eu estava prestes a apresentar os resultados do meu primeiro ano como CEO. Enquanto caminhávamos pelos corredores, a atmosfera vibrante me envolvia. A Dilucá Enterprise não era mais apenas um local de trabalho. Havia se tornado uma comunidade. Entramos no auditório lotado e o burburinho cessou. Subi ao palco, sentindo os olhares sobre mim. Respirei fundo e comecei. Senhoras e senhores, há um ano, assumi a liderança desta empresa com uma promessa. Transformar a Dilucá Enterprise em um exemplo de inovação, integridade e crescimento sustentável. Hoje, tenho o prazer de anunciar que superamos essa promessa. Os números falavam por si. Um aumento de 30% no valor das ações, a expansão para 3 novos mercados internacionais e o lançamento de uma linha de produtos ecologicamente sustentáveis que revolucionava o setor. Mas o que mais me orgulhava era ver o brilho nos olhos dos funcionários e a confiança renovada dos investidores. Após a apresentação, vi uma figura familiar entrar discretamente no fundo do auditório. Meu coração saltou ao reconhecer Giovanni. Mais tarde, ele se aproximou. Parabéns, Julia, disse ele à voz baixa e hesitante. Você fez um trabalho incrível. Obrigada, Giovanni, respondi, surpresa com sua sinceridade. Ele fez uma pausa antes de continuar. Eu cometi muitos erros.
Subestimei você. Queria que soubesse que estou arrependido. Olhei para ele, não mais como o homem que me traiu, mas como alguém que tentava consertar seus erros. Aprecio suas palavras. Respondi, sentindo um peso desaparecer. Espero que tenha encontrado seu caminho. Estou tentando. Abri uma pequena consultoria. Não é grande, mas é honesta. Conversamos mais um pouco antes de nos despedirmos. Enquanto ele se afastava, percebi que o último resquício de amargura havia desaparecido. Não havia mais espaço para ressentimento. Naquela noite, em meu apartamento, com uma taça de vinho, refleti sobre o ano que passou. Pensei em Alessandra, que agora trabalhava em uma ONG de proteção ambiental, e no Sr. De Luca, desfrutando sua aposentadoria na Toscana. Mas, principalmente, pensei em mim mesma, na mulher forte, compassiva e realizada que me tornei. Não apenas uma CEO, mas uma pessoa que encontrou equilíbrio entre sucesso e felicidade. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Francesca. Não se esqueça, amanhã é dia de voluntariado na escola. Sorri, olhando para a cidade iluminada. A jornada não havia sido fácil, mas cada desafio me moldou. Eu era Giulia Ritti e estava pronta para o futuro. Sabia que a verdadeira vitória não estava em derrotar os outros, mas em se tornar a melhor versão de si mesma. E, para mim, este era apenas o começo de um novo capítulo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.